1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar, mas mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Portanto, não podendo eu. Certamente, o escritor se refere aos seus próprios conflitos interiores no tocante aos seus anseios em querer saber da realidade do que se passava com os seguidores do Senhor Jesus na cidade de Tessalônica. É bem provável que o temor e receio do apóstolo eram de que o mesmo que havia lhe acontecido em Filipos, bem como em Tessalônica, estivesse acontecendo com os irmãos daquela cidade, uma vez que o apóstolo foi escorraçado de Tessalônica simplesmente pelo fato de pregar as boas novas do reino dos céus, implantando o cristianismo como nova religião naquela grande região e principalmente em Tessalônica. Portanto, não podendo eu também esperar mais. No primeiro momento, o apóstolo havia deixado abaixar a poeira das perseguições contra a igreja do Senhor Jesus em Tessalônica, até porque ele não podia voltar àquele lugar, nem tampouco enviar um dos seus amigos de ministério de volta, porque seria um grande risco. Passando o primeiro momento e transcorridos mais ou menos 6 meses, agora não dava mais para esperar. A sua paciência já havia se esgotado, porque ele precisava saber alguma coisa a respeito da Igreja de Cristo, de tudo aquilo que estava acontecendo com os seus filhos na fé. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa fé. Ao que tudo indica, as coisas já estavam mais calmas no tocante às investidas dos judaizantes e dos líderes das demais religiões pagãs, como também do Império Romano, contra o apóstolo e seus companheiros de ministério. De forma que o escritor resolveu enviar Timóteo para saber do estado espiritual dos filhos de Deus naquela cidade. Verdade é que muitos em todas as partes já haviam negado a sua fé em Cristo pela pressão do Império Romano. Mas, como estava em Tessalônica, esta preocupação permeava o coração do apóstolo Paulo. Portanto, não podendo eu também esperar mais,
Mandei saber da vossa fé, temendo que o tentador. Os cuidados do apóstolo era de que o fundador direto daquela igreja ou comunidade cristã que estava na cidade de Tessalônica, que o tentador procurasse vencer os cristãos por meio das ameaças, prisões e até a morte de alguns. Esse tentador era justamente o diabo com os seus demônios, que estavam usando os judaizantes, os líderes das seitas heréticas do paganismo e o próprio Império Romano para tentarem atingir a Igreja de Cristo naquele lugar e deter a marcha do cristianismo. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse. Essas tentações vinham por meio das perseguições contra os seguidores do Senhor Jesus, uma vez que apenas o fato de alguém confessar a Cristo como Senhor e Salvador era motivo de passar por várias perseguições e problemas, sem contar que muitos estavam sendo presos por pertencerem ao verdadeiro cristianismo e tinham seus bens confiscados pelo Estado romano. No entanto, o mais grave é que tantos outros cristãos estavam sendo mortos por não negarem a sua fé em Cristo Jesus, o Salvador, e este era um momento de provações da fé daqueles que confessavam a Cristo como Senhor. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho. O escritor se refere às suas atividades e de seus companheiros de ministério na cidade de Tessalônica, em prol do reino de Deus, para alcançarem aqueles que haviam se rendido ao poder do Evangelho libertador do Senhor Jesus. Foram muitas e diversas as campanhas evangelísticas realizadas naquele lugar pela equipe de missionários que estava a serviço do reino de Deus. Finalmente, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. O apóstolo se refere ao fato de os seguidores do Senhor Jesus cederem às investidas, às tentações e perseguições dos inimigos do Evangelho naquele lugar e negarem a sua fé no Senhor Jesus. Assim sendo, os trabalhos de evangelização e os esforços deles, do apóstolo e seus amigos de ministério, teriam sido em vão. Desta forma, o escritor precisava saber das notícias de tudo aquilo que estava acontecendo na cidade de Tessalônica, no que diz respeito à igreja remida de Cristo Jesus, aqueles que eram filhos na fé do apóstolo dos gentios. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.